Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. A palavra que Deus tem para mim e para você hoje é sobre mudança de planos. Todos nós temos sonhos, temos planos, temos aspirações. Uma pessoa que não vislumbra nada à sua frente pode estar sofrendo emocionalmente ou até mesmo carregando crenças limitantes sobre si mesmo e sobre a sua capacidade de realização pessoal. Deus nos criou para sonhar e Ele quer fazer parte dos nossos sonhos. Deus quer fazer parte dos seus sonhos. Ele quer te mostrar o caminho certo, o caminho ideal. Talvez hoje você esteja frustrada com a sua própria vida. Pode ser que Deus tenha mudado seus planos pessoais ou até te revelado que o caminho que você queria seguir não era o melhor. Mas por trás de um não de Deus, existe um oceano de amor, um oceano de graça. O Senhor nos cerca com a sua proteção, com o seu poder, e você pode entregar o seu coração sabendo que Ele está te conduzindo para o melhor dessa terra. No capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós encontramos um personagem cujo nome não foi registrado, mas que há muitos anos vivia esquecido, perdido, em meio às sombras. Ele foi chamado de Gadareno, e muitos de nós já ouvimos essa história, já lemos essa história nos Evangelhos, a história do homem que ninguém conseguia controlar. Dado seu estado espiritual, ele carregava nele uma legião de demônios, de espíritos malignos que o atormentava, mas que ele foi salvo e redimido por Jesus. Vejamos um detalhe interessante nessa história que aparece no verso 18 do capítulo 5. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Aquele homem não tinha domínio sobre si mesmo há muito tempo, há muitos anos. Ele não tinha clareza mental, nem emocional, não tinha sonhos, planos. Ele não tinha domínio sobre a sua própria vida. Ele não tinha uma vida. Depois que Jesus o liberta, ele retoma a sua capacidade de desejar. Ele queria ir com Jesus, ele desejava acompanhá-lo e se tornar o seu discípulo. Ele vislumbrou uma nova vida e chegou à conclusão de que o melhor caminho era deixar tudo para trás, entrar naquele barco e seguir com Cristo. Mas a primeira coisa que aquele homem ouve de Jesus, após retomar o seu juízo perfeito, o seu juízo mental, foi um sonoro e claro não. Jesus podia ter tido pena dele, afinal é muito doloroso receber um não logo de cara. Ele tinha acabado de receber a sua salvação e a sua cura e logo depois recebe um não. E nós podemos imaginar também que poderiam existir bons motivos e outros motivos que faziam aquele homem não querer voltar para casa, para sua família, para o lugar onde ele vivia, e com certeza Jesus sabia da história de vida que aquele homem tinha. Mesmo assim, o mestre frustra a expectativa do gadareno e o ordena a voltar ao lugar da dor, voltar ao lugar das lembranças ruins, das pessoas difíceis e onde tudo começou. Nós não sabemos se ele ficou triste ou desapontado, mas sabemos que ele obedeceu a Jesus e os frutos vieram. Ele testemunhou a sua história e muitos se maravilharam com a sua pregação. O resultado foi positivo e foi muito além das suas expectativas de vida. Aquele homem recebeu um chamado individual a ser realizado sozinho, no meio de um povo que estava em trevas. Para aquele homem, o ID já havia sido inaugurado. Jesus sabia que havia potencial nele e capacidade suficiente para realizar aquela missão.
para espalhar a mensagem do reino. Essa história é sobre todos nós. Quantas vezes passamos por esse texto e pensamos que é muito óbvio que aquele homem deveria confiar na direção de Jesus, mas quando é com a gente, a história é outra. Reagimos com desespero, insegurança, descrença, desconfiança. Quando somos nós que recebemos um não do nosso mestre, esquecemos do seu perfeito amor. Deus está mais interessado em nossas vidas do que nós mesmos somos capazes de estar. Mas somos nós que pensamos que não seremos capazes de superar uma quebra de expectativas. O Senhor olha para você e vê muito mais capacidade do que você mesmo é capaz de enxergar. A verdade é que ficamos paralisados e ofendidos quando Ele muda os nossos planos. Sentimos raiva de Deus, cultivamos um sentimento de vitimismo, de injustiça, enquanto Ele nos observa e pensa: ah, se você soubesse o poder que eu coloquei dentro de você. Esse poder só pode ser acessado quando abrimos mão do lugar da ofensa. Esse lugar parece muito confortável, mas está nos matando lentamente. Aquele homem não deixou que a ofensa o parasse. Ele aceitou o não, aceitou o desconforto temporário, foi em frente e realizou algo grandioso. Ele não foi apenas liberto e redimido por Jesus. Ele não apenas recebeu libertação e salvação. Ele recebeu um propósito de vida. Talvez hoje eu esteja falando com alguém que está ofendido com Deus, mas entenda, esse lugar é enganoso e está te impedindo de descobrir que você é muito maior que um sentimento de frustração temporário. Se você entregar essa dor e esse desconforto nas mãos do Senhor e depender dele para continuar caminhando, Ele erguerá você outra vez, curará sua alma e te permitirá viver uma grande colheita e receber um propósito extraordinário e grandioso, muito maior do que você imagina. E se você deseja viver essa realidade hoje, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nós nos colocamos em Tua presença nesse dia. Te agradecemos por tanta graça e por tanta misericórdia. Colocamos nosso coração e nossa mente diante de Ti e Te pedimos que o Senhor tire de nós todo sentimento contrário. Esses sentimentos contrários que muitas vezes invadem o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente e nos impedem de ver as coisas com os olhos do Senhor. Te pedimos que o Senhor venha cuidar do nosso coração como um jardineiro cuida do jardim, tirando fora as ervas daninhas, os espinhos e tudo aquilo que não presta. Tira dos nossos corações, Deus, os sentimentos contrários contra o Senhor, de vitimismo, de injustiça, de tristeza, de sentimento de abandono, Senhor, e nos ajuda a ver as coisas de uma forma diferente. Ó Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude a superar o sentimento de frustração nesse dia e continuar caminhando. Que o Teu Espírito venha encher a nossa mente, o nosso coração de novos sentimentos, de novos pensamentos e de novas perspectivas. Te agradecemos, Senhor, pela libertação, pelo renovo, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se se você ainda não é inscrito e compartilhe. Que Deus te abençoe.